E o nosso programa Em Foco está de volta para você ligado na tela da sua rede premium de televisão. Um grande abraço a você que nos acompanha tanto pelo cabo quanto também através das ondas da internet. Aqui você é sempre muito bem-vindo. Olha, hoje nós estamos aqui conversando com a Érica Rodrigues, ela lá da Clínica Aura, grande Clínica Aura, da querida Elisa, não é? Que veio aqui, já esteve aqui conosco e tem sempre mandado grandes profissionais da clínica para falar de assuntos muito importantes do nosso dia a dia, como é o caso hoje que a Érica está falando dos transtornos da ansiedade. Até que ponto a ansiedade é comum, até que ponto nós precisamos nos preocupar com esse tipo de comportamento para ver se é uma coisa que se torna ali clínica, que efetivamente precisa de um acompanhamento maior e até mesmo aí de repente, quem sabe, utilizar medicamentos se for muito grave, não é, Érica? Sim. Tem alguns momentos da sua carreira, e nós temos aqui algumas fotos, e eu queria mostrar agora para o nosso público para a gente falar um pouquinho a respeito do trabalho que você desenvolve. Ok. Essas fotos que vão passar agora é de uma palestra que eu realizei em algumas empresas em outubro, né? Sobre a importância de conscientizar a mulher da prevenção do câncer de mama, mas pautado na saúde mental, né? Porque a gente ouve falar muito de a importância de prevenir o câncer de mama, de uma questão fisiológica, né? Que a gente escuta um monte de oncologista todo mês de outubro falando disso. E o meu intuito era levar um pouquinho sobre a representação da mama emocionalmente para a mulher. Então são todas as fotos do mesmo tema, né? Só que em empresas diferentes, conscientizando pessoas diferentes. Muito bem, vamos passando aí as imagens também, né? Você falando a respeito desse tema. E é um tema que precisa de muita atenção, né? Nós recebemos aqui no nosso programa Em Foco uma ONG especializada em tratamentos oncológicos da mama. Se eu não me engano, era a ONG Rosa Mulher. E aí falando a respeito desse cuidado que deve ter com as mulheres nesse período, que é uma preocupação muito grande que surge, não é? E não é o fim do mundo como é aquela coisa que as pessoas colocam na cabeça, porque tudo vai lá no Google pesquisar e aí sai morrendo de medo, né? É verdade. Nos estudos que eu fiz para desenvolver essa palestra, tem aí, né, 95% de chance de cura se diagnosticado precocemente, né? Então, é um número bastante significativo, né? E aí o objetivo era esse, era levar um pouquinho da importância para a saúde mental, né? E não só perder ou não a mama, perder ou não o cabelo, mas o que tudo isso acarreta na vida da mulher. Sem sombra de dúvidas. Tem mais imagens? Também imagens falando a respeito do tema, né? Sim. Certo. A gente está falando aqui no programa sobre ansiedade e muitas dúvidas surgem nesse tema porque o achismo, infelizmente, é uma coisa que faz parte da cultura da nossa sociedade. Tudo aquilo que um dia eu ouvi, eu trago como verdade, sem nem ao menos pesquisar para ver se realmente aquilo tem fundamento. Esse é um problema muito grande na nossa sociedade, onde nós precisamos ter a busca da informação, a busca do conhecimento, para não sair apenas repetindo aquilo que a gente escuta. E dentro do assunto de ansiedade, a gente acha que muitas vezes não precisa de tratamento. Mas aí uma dúvida que eu tenho aqui, Érica, é se a gente sempre vai precisar de um tratamento, mesmo que seja simples. Como que é essa questão do diagnóstico, do tratamento? Tá. É importante a pessoa perceber a recorrência, né? Então, se ela percebe que esses sintomas que a gente citou anteriormente é recorrente, 2, 3 vezes na semana vem acontecendo isso, é importante que ela já busque uma ajuda psicológica, né? O que acontece é que às vezes essa pessoa dá conta depois da crise. Então ela tem uma crise de ansiedade que leva até a internação. Nessa internação, ela tem um direcionamento para buscar um psiquiatra, porque ela já teve a crise. Então, aí com a crise, precisa passar no psiquiatra, o psiquiatra, enfim, vai fazer todas as avaliações que ele precisa fazer para fechar um diagnóstico. Com o diagnóstico fechado, Henrique, é tratamento medicamentoso e psicológico, né? Precisa da terapia. Um não funciona sem o outro, porque às vezes com o medicamento a pessoa percebe um alívio das crises e aí ela já entende que ela não precisa mais da terapia e ela se dá alta, né? Então não existe alta para tratamento psicológico, né? E
E aí, se ela consegue perceber antes, ela já procura acompanhamento psicológico, o psicólogo vai avaliar a necessidade ou não de buscar um psiquiatra. Certo. Não tendo a necessidade de buscar psiquiatra, não precisa de medicamento. E na sua visão, quais são os tratamentos que são mais eficazes para se organizar essa questão do transtorno da ansiedade? O que tem sido mais estudado é que com o diagnóstico do transtorno é um tratamento medicamentoso, né, e o tratamento com terapia. Só que aí o que acontece? A psicologia tem diversas abordagens para tratamento. E aí depende. Existem estudos que comprovam cientificamente que a abordagem TCC, que é a terapia comportamental cognitivo, tem mais retorno. Isso não desvalida todas as outras abordagens. É que como as outras abordagens é muito subjetivo, fica mais difícil de mensurar resultado. Uhum. Quer dizer, na verdade, dentro da psicologia, a gente tem ali duas formas de ou a gente vai para o lado de Jung ou para o lado de Freud, não é isso? Os dois estão na psicanálise, né? Os dois são psicanalistas, mas com formas de trabalhar totalmente diferentes, né? O Freud é o clássico Freud explica, né? Então é um mais pouquinho técnico diferente. Ele, né? É mais assim, como se dissesse ser mais lógico, mais para o lado da equação, 2 mais 2 é 4, né? Jung já tem o divã. Né? É o contrário, na verdade. É o Jung, o Freud que criou o divã, né? Então sempre quando a gente pensa em Freud, a gente pensa no divã. O Jung, ele trabalha mais com o que as coisas representam para você, né? Então, enfim, os dois são bastante subjetivos, e vai lá na infância e trabalha o interior. A terapia comportamental cognitiva é o como você lida com este comportamento. Então, por isso que tem comprovações do quanto ela funciona mais quando a gente fala de transtornos. Não é só para ansiedade, transtornos gerais. Muito bem. E existe alguma coisa, por exemplo, que as pessoas possam fazer no dia a dia para controlar esses impulsos ansiosos? Alguma técnica que a pessoa sozinha ela pode ali administrar esse comportamento que não necessariamente ela precise comparecer? Não que não seja necessário, né? Mas que ela sozinha ali ela consiga ir administrando esses impulsos ansiosos? Sim, tem técnicas, né? A meditação é uma técnica que ajuda no relaxamento, yoga é uma técnica que ajuda no relaxamento. Ter controle das coisas ajuda a pessoa ansiosa, né? Porque o cérebro ansioso, ele vai produzindo informação, só que ele não tem nada anotado, então faz com que ele se perca mais naturalmente. E aí quando ele tem um controle do dia, um controle das atividades, das tarefas que ele precisa executar, essa ansiedade vai amenizando porque ele vê, é palpável. Isso é muito interessante, né? Agora, a gente precisa também observar, por outro lado, que falta muito nas pessoas, viu, Érica? A determinação, sabe? De acreditar que ela, por si só, consegue transformar as situações. Falta girar aquela chave, muitas vezes, de ver que 99% dos problemas decorrentes do nosso dia a dia está dentro da gente mesmo. Sim, né? E é muito... Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente precisa ensinar o nosso cérebro que a gente, de uma certa forma, consegue ajustar, reprogramar e funcionar de acordo com o nosso desejo. Porque senão ele vai funcionar do jeito que ele quer. E aí o jeito que ele quer muitas vezes é o que leva a gente à crise, enfim, à depressão. Quer dizer, ele tá ali, é um livro aberto para você escrever a sua história. Aí ele vai se comportando na maneira que você já domesticou ele, né? Se você ensinou ele errado, ele vai continuar fazendo os mesmos padrões. Né? Exatamente. E aí é isso que a terapia comportamental cognitivo trabalha, né? A possibilidade de criar aí um controle maior sobre as nossas emoções. Isso é muito importante. Agora eu tenho uma outra dúvida também, que é a seguinte. Depois deste transtorno de ansiedade, corre-se o risco da pessoa desenvolver outros transtornos dentro da psicologia? Tem, bastante. Em média, é um número muito alto, Henrique. Em média, mais de 58% das pessoas que têm diagnosticado o transtorno de ansiedade têm depressão. Poxa vida. Então se relacionam, né? As duas doenças se relacionam. Porque a pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela vai se recolher no mundo dela devido aos prejuízos socioculturais que ela tem. Então, a possibilidade de desenvolver uma depressão é muito alta. E aí, fora isso, o transtorno alimentar tem vínculo muito grande com a dependência química e o alcoolismo.
né? A ansiedade faz as pessoas buscarem o álcool e buscar a droga para o controle. Então, é um número muito grande também. E é importante a gente pensar que só em São Paulo a gente está falando de mais de 19% de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade. Nossa, que grande é um número isso. alto. Fora as pessoas que não foram procurar ajuda até hoje, Sim, né? Então sim. não se sabe. Eu quero pedir para você deixar aí o seu recado final, dizer a quem nos assiste a importância desse tema de ansiedade, né? E depois deixa os contatos também da Clínica Aura pra gente. Tá. Acho que o recado mais importante é não ignorem os sentimentos, não ignorem as sensações que vocês têm. Os pais que aqui estiver nos assistindo, não pensa que seus filhos têm uma questão de adolescência, é importante ver. Hoje demora-se aí 15 anos para buscar ajuda, essa é a estimativa dos estudos que tem, que uma pessoa demora 15 anos para buscar ajuda para o transtorno de ansiedade, então o adolescente com 15 só vai descobrir com 30. Então é bom, né, ter um acompanhamento e deixar que os especialistas verifiquem se é importante continuar ou não com o tratamento. Em relação à Clínica Aura, ela fica aqui na rua Nelson Camargo. Eu não tenho o número de cor. Depois a gente põe aí. Ela fica na Nelson Camargo, né, no número 351. Lá a gente faz atendimento com convênio e atendimento particular também das diversas especialidades. Muito obrigado, viu, Érica, pela sua presença. Fiquei muito contente com esse assunto, esclarecido. Que bom. Tanto eu quanto também os telespectadores e internautas que estão sempre ligados no nosso programa. Volte mais vezes, tá bom? Obrigada. E é isso aí, o nosso programa em Foco fica por aqui. A você ansioso, não se preocupe, pois amanhã estaremos novamente no mesmo horário para você com mais um assunto, ok? Então, fique com Deus e até amanhã.